Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Hoje vamos responder um simulado com 20 questões atuais da prova teórica do Detran. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te faço um convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser notificado de vídeos novos aqui do canal toda semana, com conteúdos que sempre estão se repetindo nas provas do Detran. Questão número 1. Na situação ilustrada abaixo, relativa a uma rodovia, um condutor deve saber que a ultrapassagem é: alternativa A, permitida nos dois sentidos da via; alternativa B, permitida apenas no sentido de A para B; alternativa C, proibida nos dois sentidos apenas se houver placas de regulamentação; alternativa D, permitida apenas no sentido de B para A. Qual a resposta correta da questão número 1? Analise a imagem, analise a pergunta. Na situação ilustrada abaixo, relativa a uma rodovia, um condutor deve saber que a ultrapassagem é... Resposta correta da questão: alternativa D. A ultrapassagem é permitida apenas no sentido de B para A. Então, no sentido de B para a ultrapassagem ela é permitida, pois temos aqui faixa tracejada, ou também chamada seccionada. Então, nesse sentido de trânsito, sentido B para a ultrapassagem ela é permitida. Já no sentido contrário, sentido A para B, a ultrapassagem ela é proibida, pois a faixa divisória é do tipo contínua. Então, essa é a resposta da questão número 1. A ultrapassagem, nesse tipo de via, uma via de mão dupla, linhas divisórias na cor amarela, a ultrapassagem é permitida apenas no sentido B para o sentido A. No sentido contrário, de A para B, a ultrapassagem ela é proibida. Questão número 2. A função do catalisador no sistema de escapamento é: alternativa A, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora; alternativa B, permitir melhor queima de combustível; alternativa C, diminuir a emissão de poluentes; alternativa D, permitir que o motor funcione melhor. Qual a resposta correta da questão número 2? A função do catalisador no sistema de escapamento. Resposta correta da questão: alternativa C. O catalisador tem a função de diminuir a emissão de poluentes. O catalisador recombina os gases emitidos pela queima para deixá-los menos prejudiciais ao meio ambiente. Essa é a função do catalisador lá no sistema de escapamento. E reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora, é uma função do silencioso, que é outro componente do sistema de escapamento. Então, é muito comum nas provas os alunos marcarem a letra A nessa questão, errando, nesse caso, a questão. Então, não confunda catalisador com silencioso. São componentes diferentes do sistema de escapamento. Questão número 3. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é... Então, a questão 3 pergunta: qual é o conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito brasileiro? Alternativa A, o Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Alternativa B, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Alternativa C, os decretos dos governos dos estados. Alternativa D, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB.
Qual a resposta correta da questão número 3? Conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito brasileiro. Resposta correta da questão, alternativa D. Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 1997, o nosso Código de Trânsito atual. Questão número 4. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Alternativa A, nos semáforos. Alternativa B, nos acostamentos. Alternativa C, na marcha a ré. Alternativa D, na distância de segmento. Qual a resposta da questão 4? A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Resposta correta da questão, alternativa D, na distância de segmento. Distância de segmento é a distância em relação ao veículo que segue à nossa frente no trânsito. Questão 5. A habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde à categoria, alternativa A, categoria D, alternativa B, categoria C, alternativa C, categoria B, alternativa D, categoria A. Qual a resposta correta para a questão número 5? A habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde à categoria. Resposta correta, alternativa B. Categoria C é a categoria para veículos de transporte de carga, cujo peso exceda, ultrapasse, os 3.500 kg de peso bruto total. Questão número 6. Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro são: alternativa A, falta de controle do indivíduo, egoísmo e supervalorização da máquina. Alternativa B, a falta de áreas de estacionamentos. Alternativa C, respeito ao semáforo. Alternativa D, a aplicação de multas para condutores infratores. Qual a resposta correta da questão número 6? Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro são: resposta correta da questão, alternativa A. A falta de controle do indivíduo, o egoísmo e a supervalorização da máquina são fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro. Questão 7. A figura abaixo representa um cruzamento de 2 grandes avenidas que apresentam trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficaram parados conforme indicado. Ocorre infração apenas para. Leia sempre muito bem e marque o comando da questão, a pergunta. Então, qual é a pergunta da questão 7? Ocorre infração apenas para quais veículos que ficaram parados nesse cruzamento de uma avenida, cruzamento que está congestionado? Então, observe o desenho, observe os veículos parados ali naquele cruzamento, naquela imagem, para responder quais cometem infração de trânsito. Será que é a alternativa A, os veículos 1 e 3? Alternativa B, 1, 2 e 3? Alternativa C, 1 e 2? Ou a alternativa D, 2 e 3? Qual a sua resposta para a questão número 7? Resposta correta da questão, alternativa C. Os veículos 1 e 2 cometem infração
pois ficaram parados na área de cruzamento sobre a faixa de pedestres, bloqueando o cruzamento. Então, veja bem onde o veículo 1 está parado. O veículo 2 também, veja bem. Já o veículo 3, ele passou o cruzamento, ele parou mais à frente. Note que a questão diz que o trânsito está congestionado nessa via. E esses 3 veículos ficaram parados na mudança do sinal luminoso. Então, esses veículos 2 e 1, eles deveriam estar parados antes da faixa de retenção, essa faixa aqui. Então, eles deveriam estar parados antes da faixa de retenção, nunca sobre a faixa de pedestres, tampouco ali bloqueando o cruzamento. Isso é infração de trânsito, é uma atitude errada no trânsito. Por isso, temos que ter cuidado na mudança do sinal luminoso para não ficarmos parados errados na área de interseção de uma via. Questão 8. Dirigir veículo automotor sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou renovação da licença para conduzir resulta em. Então, quando o condutor está dirigindo sem usar as lentes corretoras de visão, óculos ou aparelho de audição, uma prótese física, ou também adaptações impostas no veículo por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Isso resulta em qual tipo de infração de trânsito? Vamos analisar as respostas. Alternativa A, apreensão do veículo e multa. Alternativa B, recolhimento da carteira nacional de habilitação e multa de natureza grave. Alternativa C, infração com multa e remoção do veículo. Alternativa D, infração gravíssima com multa e retenção do veículo. Qual a resposta correta da questão 8? Então, vamos eliminar respostas na questão 8. Quando aparece na sua prova a apreensão do veículo, a apreensão do veículo é uma penalidade que já foi revogada. Ela ainda aparece em algumas infrações de trânsito, no texto da infração, mas hoje ela não tem mais aplicabilidade. Ela pode até aparecer na sua prova, em algumas respostas corretas da prova, inclusive, mas isso foi revogado já, não tem mais aplicabilidade. E não é o caso aqui. Nessa infração não há apreensão do veículo. Resposta A, errada. Resposta B, não se recolhe a carteira nacional de habilitação nesse caso. E também não é uma infração de natureza grave. Respostas erradas aqui na questão. Alternativa C, remoção do veículo. Essa não é uma infração para remoção do veículo. Remoção do veículo você vai marcar na prova mais exatamente nas infrações de estacionamento irregular, falta de combustível. São as mais comuns cobradas na prova do Detran que trazem na resposta a remoção do veículo do local. Pois o veículo, quando fica sem combustível ou está estacionado de forma irregular, ele está atrapalhando o trânsito. Logo, além da multa, esse veículo tem que ser removido do local para descongestionar o trânsito, desobstruir a via. Mas não é o caso aqui na questão. Então, sobra a alternativa D. Quando o condutor está dirigindo sem as lentes corretoras, sem óculos ou aparelho de audição, prótese física, adaptações do veículo, ele está cometendo uma infração que é de natureza gravíssima. Mas eu quero chamar a sua atenção para a medida administrativa de retenção do veículo. Isso te ajuda a resolver a questão e acertar outras perguntas na sua prova relacionadas à falta de itens obrigatórios.
Quando a questão da sua prova citar a falta de um item obrigatório para o condutor, para o passageiro ou para o veículo, lembre-se dessa medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Muito provavelmente você vai acertar a pergunta se lembrando disso. Quando houver falta de um item obrigatório, lembre-se da retenção do veículo para regularização. Portanto, resposta correta da questão 8, alternativa D. Nesse caso, é uma infração de natureza gravíssima, haverá multa e a retenção do veículo até a regularização da situação. Então, logo a situação seja resolvida, o veículo é liberado. Questão 9. Considere as seguintes situações. Vamos ler o comando já dessa pergunta? Você desce um pouquinho e procura o comando aqui ao final. Interessante ler o comando primeiro nesse tipo de questão para você já interpretar o que a questão quer de você. Então, olha o comando ali. A cidadania no trânsito pode ser expressa pelo que está disposto apenas em. Então, é uma questão de cidadania, comportamento, educação no trânsito. Vamos interpretar as alternativas para respondermos à questão. Frase 1. É uma conduta de cidadania? Vamos interpretar. Na condução de um veículo, é preciso garantir a própria segurança e a dos demais passageiros. Essa é uma conduta de cidadania? É uma conduta correta? É uma conduta de respeito? Sim, então a frase 1 ela está correta e ela deve aparecer nas respostas aqui da questão. Então note todas as alternativas que temos a frase 1. Na alternativa B não há a frase 1, então a gente já pode excluir a alternativa B ali, já fica uma resposta a menos para a gente. Frase 2. É uma atitude de cidadania, vamos interpretar. Para conviver em sociedade, o condutor de veículo deve orientar seu comportamento por regras próprias, aceitas pelo seu grupo. Isso está correto? Regras próprias aceitas pelo seu grupo? Então aqui está o erro da frase. Essa frase está errada. Você pode, então, eliminar a frase 2 aqui da questão. Ela está errada. Se ela está errada, nós eliminamos a letra A, pois tem a frase 2 ali. Errada, então, a letra A. Podemos eliminar aqui totalmente essa alternativa. E a letra D também tem a frase 2 ali. Podemos eliminar a letra D. Nós já sabemos que o gabarito é a letra C. Mas vamos aqui interpretar a última frase para ver se está correto mesmo. Frase 3. Entender a pluralidade cultural que existe no Brasil permite ao condutor respeitar o outro. Correta a frase 3. No Brasil temos uma pluralidade cultural muito grande e é preciso respeitar todas essas culturas do Brasil. Isso permite respeitar todas as outras pessoas, portanto, frase correta. Então, marcamos aqui a letra C. Frase 1 e 3 estão corretas. Resposta da questão, alternativa C. Nesse tipo de questão é importante uma boa leitura e interpretação de cada item da questão. E sempre muito importante ler o comando da pergunta. Questão 10. A sinalização de advertência tem por finalidade. Então, qual é a finalidade da sinalização de advertência no trânsito? Alternativa A. Orientar os usuários da via quanto à direção a seguir, a fim de atingir determinados destinos. Alternativa B. Alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Alternativa C. Educar os usuários da via quanto ao seu comportamento no trânsito. Alternativa D. Informar ao condutor as obrigações, proibições ou restrições de uso da via. Qual a resposta correta da questão 10?
Resposta correta, alternativa B. A sinalização de advertência, ela tem a finalidade de alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na alternativa A, sinalização que orienta os usuários da via é a sinalização de indicação. Na alternativa C, a sinalização que educa os usuários é a sinalização educativa, que também faz parte da sinalização de indicação. E a sinalização que informa ao condutor as obrigações, proibições ou restrições de uso da via é a sinalização de regulamentação. Todas as respostas aqui dessa questão são respostas que podem aparecer na sua prova relacionadas aos tipos de sinalização de trânsito. Então, vale a pena estudá-las também. Questão 11. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas, alternativa A, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Alternativa B, não podem circular. Alternativa C, podem circular apenas sobre as calçadas. Alternativa D, podem circular apenas desmontados e empurrando a bicicleta. Qual é a resposta correta da questão 11? Numa via que não exista ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem. Resposta correta, alternativa A. Os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, no mesmo sentido do fluxo de trânsito, pelos bordos da pista e em fila única, um atrás do outro. Questão 12. Um caminhão de areia transita pela cidade com o motor falhando, pneus carecas, setas queimadas e lanternas traseiras sem lentes. A carga vaza pelos cantos da caçamba. Diante dessa situação, em relação ao trânsito, é correto afirmar que, alternativa A, as más condições dos veículos podem provocar graves problemas ao meio ambiente e às pessoas. Alternativa B, um único veículo isolado não consegue produzir danos ao meio ambiente ou às pessoas. Alternativa C, de acordo com o texto, o veículo não comete infrações de trânsito. Alternativa D, a única infração citada no texto é a de trafegar com pneus carecas. Qual a resposta correta da questão 12? Um caminhão de areia transita pela cidade, com motor falhando, pneus carecas, setas queimadas, lanternas traseiras sem lentes. A carga vaza pelos cantos da caçamba. Diante dessa situação, em relação ao trânsito, é correto afirmar que vamos eliminar respostas da questão. Quando você fica em dúvida, vai eliminando respostas erradas da questão e interpretando. Começando aqui pela letra D. A única infração citada no texto é a de trafegar com pneus carecas? É a única? Não, tem várias infrações ali citadas no texto, não é mesmo? Pneu carecas, setas queimadas, lanternas traseiras sem lentes, a carga vaza pelos cantos da caçamba. Olha quantas infrações citadas no texto. A letra C, não comete infrações de trânsito. Errada. Alternativa B, um único veículo isolado não consegue produzir danos ao meio ambiente ou às pessoas. Errada essa resposta também. Então sobra a letra A, gabarito dessa questão 12. As más condições do veículo podem provocar graves problemas ao meio ambiente e às pessoas. Questão 13. A figura abaixo representa um trecho de via sinalizado com marcas de canalização. O trânsito sobre tais marcas, alternativa A,
constitui infração de natureza leve passível de multa. Alternativa B, constitui infração de natureza gravíssima passível de multa. Alternativa C, é permitido caso seja feito com cuidado e atenção. Alternativa D, constitui infração passível de advertência apenas. Qual a resposta, então, da questão 13? A figura abaixo representa um trecho de via sinalizado com marcas de canalização. Então, essas marcas aqui, marcas de canalização, pintadas na via para ordenar o fluxo de veículos. Então, elas canalizam o trânsito para desviar de obstáculos que estão na pista, entre outras situações. Marcas de canalização. E se nós trafegarmos sobre tais marcas, o que acontece? Resposta correta, alternativa B. Trafegar sobre tais marcas constitui infração de natureza gravíssima, passível de multa. Questão 14. O condutor para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo. O condutor deve, alternativa A, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou linha divisória da pista. Alternativa B, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Alternativa C, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo da pista. Alternativa D, sinalizar e encostar à direita antes de virar. Qual a resposta correta da questão 14? O condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, ele deve. Resposta correta da questão, alternativa A. Ele deve aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Questão 15. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas resulta em alternativa A, atropelamento com vítima, alternativa B, infração gravíssima, multa, 7 pontos, alternativa C, infração leve, multa e 3 pontos, alternativa D, multa e advertência verbal. Qual a resposta correta da questão 15, quando o condutor deixa de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas? Isso resulta em resposta correta, alternativa B, resulta em infração gravíssima, haverá multa e 7 pontos no prontuário desse condutor. Questão 16. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta, ou seja, a resposta errada. Marcar a resposta que está errada. Vamos analisar as respostas, então, para descobrir qual frase está incorreta. Alternativa A. O condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Alternativa B. As previsões podem ser desenvolvidas no uso do veículo pelo condutor. Alternativa C. O condutor precisa prever e se preparar para algumas eventualidades comuns do dia a dia. Alternativa D. São eventualidades comuns que precisam ser previstas: furar um pneu, encontrar buracos, um acidente, etc. Qual a resposta correta da questão 16? Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta é a alternativa A. Ela já começa errada, dizendo que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. É claro que o motorista precisa sim estar muito atento. Essa é a resposta incorreta da questão. As outras alternativas estão
todas corretas. Então, muita atenção na leitura, na interpretação desse tipo de questão. O pessoal erra muito na prova esse tipo de questão que inverte a pergunta. Marque a resposta errada, marque a resposta incorreta. Então, muita atenção na leitura e na interpretação. Questão 17, uma questão que o pessoal erra muito também na prova do Detran. Vamos ver então se você vai acertar essa questão. Conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, parada significa a imobilização total do veículo. Alternativa A, por 5 minutos no máximo, desde que o motorista permaneça no interior do automóvel. Alternativa B, para a carga e a descarga de mercadorias. Alternativa C, por tempo superior ao do embarque e desembarque de passageiros. Alternativa D, com a finalidade de efetuar o embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário. Qual a resposta correta da questão 17? Parada significa a imobilização total do veículo. Resposta correta, alternativa D, com a finalidade de efetuar o embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário. Então, a letra A está errada. Não há tempo descrito na lei para uma parada. A parada é o tempo necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não atrapalhe o fluxo de veículos também. E a parada não tem tempo determinado. A carga e a descarga de mercadoria será sempre estacionamento. O estacionamento é o tempo superior ao do embarque e desembarque de passageiros. Então, fica essa dica para você na sua prova. Estacionamento de veículo é a imobilização desse veículo pelo tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros. E também para a carga e a descarga de mercadorias. Já a parada de veículo é o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Assunto bem cobrado nas provas do Detran. Questão 18, muito cobrada também na prova do Detran. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação, que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Então, uma questão sobre recursos de infrações de trânsito. O condutor, ele recebeu a notificação de uma autuação e ele apresentou já a defesa prévia para essa autuação. Só que essa defesa prévia, ela não foi acolhida pelo órgão de trânsito. Então, nessa situação, cabe recurso ainda. Alternativa A, a Jari apenas. Alternativa B, a Jari e ao CETRAN. Alternativa C, ao CONTRAN. Alternativa D, ao DETRAN. Qual a resposta correta da questão 18? Resposta correta, alternativa B. Cabe recurso à Jari em primeira instância e caso ela não aceite o recurso do condutor, cabe ainda o recurso em segunda instância, que é direcionado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Portanto, não é Jari apenas, resposta errada, nunca será CONTRAN e nunca será DETRAN nas respostas desse assunto. Então, na sua prova, preste muita atenção. Quando a questão mencionar que o condutor foi autuado e ele pretende recorrer dessa autuação, dessa multa de trânsito, ele terá direito nessa ordem. Veja bem, primeiramente, ele tem direito a uma defesa prévia. Isso pode ser resposta numa questão do DETRAN. Depois dessa defesa prévia, ele tem direito ao primeiro recurso,
que é direcionado à Jari. A Jari é a primeira instância recursal. Caso a Jari não aceite esse recurso do condutor, ela indefira o recurso, o condutor tem direito a mais um recurso que é apresentado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. O CETRAN é a segunda instância recursal. E caso o CETRAN não aceite o recurso do condutor, não cabe mais a ele recurso na esfera administrativa. Isso também é resposta nas provas do DETRAN. Então, nós temos 4 possibilidades de respostas nesse tipo de questão. Muita atenção a isso. No meu canal aqui tem outros vídeos nos quais eu explico sobre esse tipo de assunto, recursos de infrações de trânsito. Assunto recorrente nas provas do DETRAN aqui do Paraná. Questão 19. O superaquecimento pode ser notado no painel do carro, ao ser verificado que, alternativa A, luz vermelha com um termômetro acende e não apaga com o carro ligado. Alternativa B, o velocímetro marca o aquecimento do motor. Alternativa C, a luz de carga da bateria está acesa. Alternativa D, o motor fica acelerado. Qual a resposta correta da questão 19? O superaquecimento pode ser notado no painel do carro, ao ser verificado que, resposta correta da questão, alternativa A, que a luz vermelha com um termômetro acende e não apaga com o carro ligado. Questão 20. Uma linha amarela seccionada indica ao condutor. Alternativa A, mão única. Alternativa B, permitido estacionar. Alternativa C, sentido da via ou pista. Alternativa D, permitida a ultrapassagem. Qual a resposta correta da questão 20? Uma linha amarela seccionada indica ao condutor. Resposta correta da questão, alternativa D. Uma linha amarela seccionada indica ao condutor permitida a ultrapassagem.